Olá pessoal, tudo bem? Professor Léo aqui de novo para mais uma aula de Química B, não vai cair na prova. A nossa aula de hoje vai se tratar sobre mistura de soluções, beleza? O assunto que está na apostila, pessoal, é só de titulação, beleza? Eu resolvi trazer um pouco mais de conteúdo, porque como é um assunto meio curtinho, dá tempo e não prejudica vocês, na verdade, só dá mais opções para vocês de possibilidades de questões que vocês podem resolver, beleza? Então, no final, a gente vai falar de titulação nessa aula, tudo que tem na apostila e tudo que vocês precisam saber de titulação, mas a gente vai tratar um pouquinho também, um pouquinho antes, sobre mistura de soluções, ok? O que a gente viu até aqui sobre soluções, pessoal? Mudei o slide, caso vocês estejam lembrados, aquele slide lá do início, parece o webinar. Enfim, o que a gente viu aqui de soluções foi características gerais, né? Translúcida, melhor cronômetro, blá blá blá. Como classificar elas em relação à quantidade de soluto, que foi sobre como insaturada, saturada, supersaturada. A gente viu também os coeficientes de solubilidade, né? A gente viu na última aula, as expressões de concentração. Lembram-se das concentrações comuns, dos títulos, ppm, molaridade não está aqui, mas fração molar também a gente acabou vendo. E hoje, pessoal, a gente vai tratar de mistura de soluções, que é adicionar uma solução na outra, beleza? Para recapitular, pessoal, eu gostaria de só recapitular o que era diluição com vocês. A gente falou da diluição na terceira aula, a gente montei o slide bonitinho, expliquei o que era diluição, e diluição basicamente é adicionar solvente à solução. Eu mostrei como se calcula lá, mas eu não mostrei o exemplo prático. Vamos para o exemplo prático então. O que é diluir? Adicionar solvente à solução. Quer dizer que, pessoal, a massa é constante. Lembre-se sempre disso. A massa é constante na diluição. Então vamos lá. O que a gente faz como a gente vai diluir? A gente pega uma solução A aqui, beleza? Essa solução, pessoal, eu peguei 50 ml dela de uma solução 40 gramas por litro. Quer dizer que tem 2 gramas dentro desse becker. Então, nesse becker dessa solução vermelha aqui, a gente tem 2 gramas em 50 ml de solução, que dá uma concentração de 40 gramas por litro. Quando a gente dilui, a gente adiciona solvente. Em geral, em soluções aquosas a gente adiciona água, mas a teoria diz que a gente adiciona solvente. Qual que é o volume de solvente que a gente adiciona? Volume da solução, 50 ml. Mas qual que é o volume de massa que a gente adiciona? Ou a quantidade de massa que a gente adiciona? Nada, porque a gente só está adicionando solvente. Então, em relação à massa do soluto, sempre essa segunda linha aqui vai se referir ao soluto, em relação à massa do soluto a gente não está adicionando nada. No final, a gente vai ter uma solução mais diluída. Perceba, ó, aqui a gente tem uma solução mais vermelha, aqui a gente tem uma solução mais esmaecida, menos vermelhinha, porque a gente diluiu, beleza? Mudou a concentração. Como é que a gente calculou a concentração? Concentração, pessoal, lembre-se sempre, nada mais é do que a massa final sobre o volume final, beleza? A massa final é em relação a A, sempre a concentração do que eu estou falando tem que ser diz respeito ao soluto que eu vou calcular. Então, se eu quero saber a concentração de A, eu tenho que falar da massa de A, beleza? A massa de final de A não mudou, por isso que é uma diluição, beleza? Como a massa final de A é igual à massa inicial de A, beleza? Que está aqui, que é 2 gramas, como a massa não varia, a gente pode dizer que foi uma diluição. O que variou, então, foi o volume. O volume variou, ele saiu de 50 e foi para 100. Fazendo essa relação, a gente encontra 20 gramas por litro, ok? Lembre-se que tem aquela velha conhecida expressão, que é o CVCV, que você pode, sem considerar isso, você pode chegar no resultado. Mas esse resultado vem somente da massa constante. Se a massa é constante, essa conta aqui, que eu tô grifando maior aqui, perdão, tá tudo vermelho, tá um pouco ruim. Essa massa aqui com essa expressão aqui, essas contas que a gente fez, em relação ao CVCV é a mesma coisa, beleza? Então, como a massa ficou constante, na diluição, a gente pode considerar que só mudou o volume, calcula a nova concentração final, que vai dar a mesma coisa. Ok? Mas e, pessoal, se em vez de adicionar solvente, eu começasse a adicionar outra solução? Se em vez de eu pegar um pouco de solvente, eu pegasse uma solução, o que aconteceria? Nesse caso, a gente tem 3 possibilidades. A primeira, pessoal, é se a gente misturasse 2 soluções com o mesmo soluto. Se a gente pega uma solução de A e mistura com outra solução de A, vai ter um comportamento diferente. A segunda possibilidade, pessoal, é se a gente mistura duas soluções que não reagem entre si. Ou seja, a gente pega uma solução de A, mistura com uma solução de B, vai dar uma solução. Uma solução final. Só que essa solução não tem reação entre A e B. Beleza? Segundo caso. O terceiro caso, que é o caso que acontece na titulação também, é a mistura de soluções com solutos que reagem entre si. Ou seja, eu misturo A, de novo, pego o B,
quando eu misturo esses dois, existe uma reação entre A e B. Então, no final, eu vou ter uma coisa que vai ser diferente do segundo caso, que vai ser diferente do primeiro. Ok? Vamos lá. O primeiro caso, o que ele é mesmo? Mesmo soluto. Então, a mistura de soluções de mesmo soluto. Nesse caso, tanto a massa quanto o volume de soluções se somam. Estou muito orgulhoso que eu estou mandando bem no mouse hoje. É só para falar que vai ficar ruim agora. Mas, não sei se vocês viram, eu consigo fazer uma setinha normal. Feliz aqui. Enfim, nesse caso, tanto a massa como o volume se somam. Beleza? Por que isso, gente? Vamos lá para o exemplo de novo. Peguei a mesma solução que eu tinha anteriormente. Aquela solução 50 ml de 40 gramas por litro, da solução vermelhinha. O soluto é A, né? Eu dei esse nome de soluto A. A massa que tem nessa solução é 2 gramas. 2 gramas por 50 ml vai dar 40 gramas por litro. Belezinha? Eu adicionei outra solução de A. Perceba, eu adicionei uma solução mais diluída. Peguei uma solução agora de... Eu estou chamando de A' só para se referir que é outra solução do mesmo soluto A, beleza? É uma solução do composto A, só que outra solução que não a primeira, beleza? Vai ficar mais claro. Tem a primeira solução aqui, aí a segunda solução aqui. Essa solução, pessoal, tem 10 gramas por litro. Então quer dizer que nesse becker de 50 ml tem 0,5 gramas em 50 ml, beleza? Então, o que eu estou adicionando à primeira solução? Eu estou adicionando a solução A'. O que eu estou adicionando de massa de soluto nessa primeira solução? A massa de A', que é 0,5 gramas. O que eu estou adicionando de solvente não, de volume na solução? O volume adicionado agora a 1 é o volume VA', que é 50 ml. Então, eu estou adicionando a segunda solução na primeira. Estou adicionando 0,5 de massa e 50 ml de volume. O resultado final vai dar uma terceira solução. Perceba que a cor dela está entre a primeira e a segunda. Isso é interessante. Se a gente for calcular, o que a gente acontece? Agora, pessoal, eu vou usar o C, concentração final de A. Por quê? Porque nesse caso, quando eu estou misturando solutos, eu preciso agora me referir a qual concentração, a de quem eu estou falando. Então, a concentração final dA, que é o CFA, vai ser sempre a mesma coisa. Massa final sobre o volume final. Isso não muda. Só que a massa final e o volume final, você tem que dizer de onde vem. O volume final, pessoal, perdão. O volume final é a mesma coisa. Você vai somar os volumes da solução. Isso não mudou. Belezinha? Só que agora, eu vou até escrever de amarelo. Só que agora, pessoal, o volume, a massa final vai mudar. Ou seja, ela vai aumentar. Em vez de você ter você tem a massa constante, como era o caso da diluição, agora o que está acontecendo é que você está havendo um acréscimo de massa. Então você tem que somar tanto o volume, como você já fazia anteriormente, você pegar o volume da solução mais o volume do solvente, e agora você tem que somar o volume a massa também que você está colocando. Você tinha a massa inicial, que é MA, você está adicionando o MA', que é a massa que você está adicionando, no final das 2,5 gramas. O que você faz então? Correlaciona essas duas grandezas. 2,5 dividido por 100 ml dá 25 gramas por litro. Perceba aqui, gente, está um pouco rabiscado demais agora. Mas perceba aqui, gente, que essa concentração que a gente obteve no final é o valor intermediário entre a primeira e a segunda. Por quê? Porque não pode ser mais do que o valor que eu tinha, ou mais do que o máximo, que é 40 gramas, porque senão seria só essa solução, eu não estaria acrescentando nada. E não pode ser menor que o mínimo, porque senão seria só a segunda solução e não a primeira. A mistura delas vai dar um valor intermediário entre elas. Ok? O segundo caso, pessoal. O segundo caso é quando existem solutos sem... a mistura de solutos diferentes, só que agora sem reação. Nesse caso, pessoal, eu disse aqui que é como se ambas as soluções fossem diluídas. Por quê? Vamos lá. Peguei a solução com bonitinha vermelha. Não quero passar nenhuma mensagem subliminar, mas é vermelha só para combinar com o slide. Beleza? Peguei essa solução. Soluto A de novo, 40 gramas por litro, 2 gramas em 50 ml. Show? Agora eu estou adicionando uma solução B. E essa é a verdinha agora. Perceba que eu mudei o soluto. Antes a gente só estava trabalhando com vermelho, com soluto A. A gente misturou concentrações diferentes. Agora a gente está trabalhando com outro soluto. Esse soluto, pessoal, tem uma concentração diferente. 20 gramas, então 20 gramas por litro. Se tem 50 ml, quer dizer que tem 1 grama. Então, beleza? Tem o que eu estou adicionando, pessoal, sempre é assim. Eu tenho algo no início, que é essa solução vermelha, e eu estou adicionando algo a essa solução vermelha, que é essa solução verde nesse exemplo.
O que eu estou adicionando é a massa de B. Eu não estou adicionando nada de A, porque a solução não é de A, é de B. Então, eu estou adicionando uma massa de B, beleza? E o volume que eu estou adicionando é o volume de B, que é 50 ml. Só que agora, pessoal, a gente vai obter uma mistura desse tipo. Perceba, pessoal, essa mistura tanto é um pouquinho verde, quanto ela é vermelha. Por quê? Porque não houve reação. Então, essa quantidade de soluto que tinha aqui, essa 1 grama, vai estar aqui no final. Essas 2 gramas de soluto A também vai estar aqui no final. Conseguem me acompanhar? O que eu estou fazendo é colocar elas no mesmo ambiente, no mesmo becker, beleza? O volume da solução aumenta, porque o volume da solução se adiciona, mas a massa não se altera, ok? Se eu fosse calcular, agora é o mais importante. Começa a ficar muito importante dizer de quem você está falando. Eu vou começar falando aqui de A, que é a solução vermelha. A concentração final de A vai ser a mesma coisa, isso não vai se alterar. Vai ser a massa final de A sobre o volume final da solução que tem A, ok? Que dá 20 gramas. Por que dá 20 gramas? Qual que é o volume final? Gente, o volume final é básico. Sempre vai ser a soma dos volumes, porque é o volume da solução que eu estou trabalhando. Belezinha? Sempre vai ser o volume do que eu tinha com o volume do que eu adicionei, porque é sempre diz respeito à solução. Agora, a massa de A é a massa... Eu tenho que adicionar essa massa aqui? Não. Quanto que eu tenho de A aqui? 2 gramas. E de onde veio essas 2 gramas? Do início. Eu não coloquei mais nada de A. O que eu coloquei foi B. Conseguem entender? Fica um pouco confuso se a gente estiver falando de letras, mas é como se eu tivesse assim. Eu tinha a maçã e coloquei banana dentro de uma cesta. Beleza? Nessa cesta, quantas maçãs eu vou ter? A mesma quantidade que eu tinha anteriormente. Eu não adicionei maçã, eu adicionei banana. Então, eu estou falando de coisas completamente diferentes, ok? Quando a gente está tratando de concentração, é muito importante esse entendimento. Que se você está dizendo que a concentração de uma coisa é só daquela coisa que você vai analisar. Não importa o que tiver ao redor dela. Pode ter milhares e milhares e milhares de solutos. O que você vai analisar é aquele soluto que te interessa, ok? Como a massa final não se altera, isso aqui é interessantíssimo, gente. Muito importante. Como a massa final não se altera, estão vendo aqui? A massa final é a massa que eu tinha no início. Como isso acontece, o que eu posso encarar? Que nada mais é, pessoal, do que uma diluição. Porque a massa permaneceu constante e o volume foi alterado. Beleza? Fica muito evidente isso, ok? Fazendo a relação entre essas 2 gramas em 100 ml, você vai obter uma concentração de 20 gramas por litro, que eu não coloquei aqui, mas é gramas por litro. Beleza? Agora, pessoal, se eu estivesse falando de B, para falar de B, eu faço a mesma coisa. Eu pego a concentração de B, perceba que agora até mudei a cor do slide para vocês entenderem. Eu faço a mesma coisa que eu fiz para A, só que agora eu fiz para B. Então, a concentração final de B vai ser a massa final de B sobre o volume final da solução. O volume final não se altera, porque eu estou falando da solução. Essa solução aqui, final, tem 100 ml, tá vendo? O volume dela é maiorzinho, então essa solução tem 100 ml, ok? Só que a massa de B, pessoal, vem de onde? A massa final de B? Vem do becker que eu adicionei, pessoal. A massa final de B não mudou. Em relação ao que eu tinha aqui e o que eu tinha no final, a massa de B não mudou, tá vendo? Eu tinha 1 grama, eu adicionei 1 grama e a massa final é 1 grama. Não mudou. Quando a massa não muda, nada mais é do que uma diluição. Se vocês voltarem no primeiro slide, pausa o vídeo agora, volta lá no primeiro slide que eu falei. Você vai ver que o esquema de diluição tem essa mesma coisinha que está aqui. Massa final é igual a massa inicial. Beleza. E quando isso acontece, é uma diluição. Mesmo que você esteja misturando soluções diferentes, você pode encarar isso como uma diluição. Quer dizer que se você usar o CVCV vai funcionar? Vai funcionar. Só que lembre-se, primeiro você tem que usar, se você estiver falando de A, você só usa as coisas de A. Se você estiver falando de B, você só usa as coisas de B. Beleza, pessoal? Eu tô vendo aqui que vai passar um pouquinho do tempo, mas desculpa aí, desde já. Ok? Fazendo essa relação, a gente encontra 1 grama. Então, tinha 1 grama em 100 ml, ok? O que é mais importante aqui? Os solutos coexistem em solução. O que é mais importante aqui, pessoal? Os solutos coexistem em solução. O que é mais importante aqui, pessoal? Os solutos coexistem em solução. Os solutos coexistem em solução. Coloquei 3 animações, até risquei, para ficar evidente isso. Quando não há reação, você tem um soluto e outro soluto. Por isso que o CVCV funciona, por isso que é uma diluição. E por isso, pessoal, que a solução vai ter o comportamento. Tanto ela vai ser, se for solutos coloridos, né? Ela vai ser um pouco verde e um pouco vermelha. Eu coloquei aqui só para exemplificar.
mas quer dizer que o soluto A, o soluto B existe aqui, tanto quanto o soluto A também existe na solução final. Beleza? E o terceiro caso, pessoal, é o caso que vocês estão mais esperando, que é o caso que tem um pouco na apostila, que fala da diluição, mas esse caso introduz a diluição, a titulação. O terceiro caso é quando você tem solutos diferentes, mistura de solutos diferentes, né? Só que com reação, beleza? Aqui, pessoal, você precisa ter muita atenção, porque, de novo, gente, existe reação. Quando existe reação, a coisa muda completamente de figura. Você tem que... O que você viu no primeiro caso e na diluição, não vale aqui. Por quê? Porque lá, quando você viu aquilo, a massa permanecia ou ela mesma ou aumentava. Aqui, como tem solução, a massa vai diminuir ou não. Ou, perdão, ela vai sempre diminuir. Só que a outra massa também vai diminuir. E vai diminuir uma relacionando com a outra. Veja, a massa que você tem no final, a massa que você vai ter no final, vai depender do quanto de massa você adicionou do produto que reage. Se eu adicionei, se tinha 2 e eu adicionei 2, vai ter um resultado final. Se tinha 2 e eu adicionei 1, a massa final vai mudar também. Então sempre vai depender tanto de uma quanto da outra que você adicionou. Beleza? Para ficar mais fácil, vamos por exemplo. Imagina que eu peguei uma solução ácida, roxinha aqui. Vamos supor que existe esse composto. Peguei uma solução ácida, ACA, e que ela é roxinha. A primeira coisa que você observa aqui. Agora a gente está trabalhando com mol por litro e não com grama por litro. Por quê? Pessoal, quando a gente está trabalhando com reação química, o que a gente tem que lembrar? Estequiometria. Beleza? Falou de reação química, você tem que pensar na reação e lembrar de estequiometria. Por quê? A reação química, pessoal, a gente fornece como? Em proporção de quantidade de matéria. Ou seja, se você está vendo lá, A reage com B, você está vendo 1 mol de A reage com 1 mol de B. Beleza? E mol é quantidade de matéria. Por isso que é mais fácil, quando você trata de essa reação, sempre transformar tudo para quantidade de matéria. Se o exercício pode até te dar em grama, pode te dar em título, sempre tenta fazer para quantidade de matéria. É um esforcinho a mais que vai valer a pena, para vocês entenderem, beleza? Então, Nessa solução, a gente tem uma solução 8 mol por litro. Então, a gente vai ter... se tem 50 ml, quer dizer que a gente tem 0,4 mols, beleza? Eu adicionei essa solução, pessoal, uma solução B, uma solução básica. Vamos só lembrar, essa solução é ácida. Agora eu adicionei uma solução básica. Só escrever base aqui, porque tá difícil escrever. Então, isso é uma solução básica. A solução básica, pessoal, a concentração dela é 4 mol por litro. Se tem 50 ml, eu tenho 0,2 mol por litro. Beleza? O que vai dar no resultado final? Eu misturei as duas, o que vai dar no resultado final? Uma solução que tem um aspecto só da primeira. Perceba uma coisa aqui, pessoal. Só perceba uma coisa. Quando eu misturei duas soluções, como ficou o Becker aqui, sem reação? Tem o aspecto das duas, tanto da vermelha quanto da verde. Quando eu misturei essa solução, o que aconteceu aqui? Eu tenho só o aspecto da primeira. Eu não vejo nada do aspecto da solução básica. Por quê? Vamos pensar. Como é que a gente calcularia a concentração de A? Eu teria que pegar o N final de A, beleza? O quanto de matéria tem de A na solução final, pelo volume da solução. O volume da solução nunca muda. Se você olhar todos os slides, você vai ver VF igual a VA mais VB igual a 100 ml, beleza? Só que o N final mudou um pouquinho. Por quê? O N final agora é o que você tinha menos o que você reagiu. Faz todo sentido, né, pessoal? Se você vai fazer uma reação, você vai transformar essa matéria que você tem em outra coisa. No caso da reação ácido-base, você vai pegar um ácido, reagir com a base e vai transformar em água. Você não vai ter mais ácido e nem vai ter base. O que você vai ter é água. Então faz sentido dizer que o que eu vou ter no final, o que eu vou ter nessa solução aqui, é o que eu tinha antes, menos o que reagiu. Beleza? E como eu calculo o que reagiu? Aí vem um fator muito importante, pessoal, que é a estequiometria. De novo, lembrar da estequiometria é importante. Por quê? Se a gente estivesse trabalhando com uma reação, tem dois casos quando a gente trabalha com reação. Quando eu misturo duas coisas que são estequiometricamente proporcionais, ou seja, eu misturo uma que reage exatamente com a quantidade da outra, ou uma delas está em excesso, não é? Como é que a gente faz para descobrir se uma delas está em excesso? A gente olha a estequiometria.
A estequiometria de uma reação ácido-base é H+, mais o H- dando água, ok? Se eu tenho 0,2 mols de OH-, perceba aqui, ó, tenho 0,2 mols de OH-, aqui, ó, beleza? Tenho 0,2 mols de OH-. Se eu tenho 0,2 mols disso, qual que vai ser a quantidade estequiométrica que eu teria que ter de H+? 0,2. E eu tenho 0,2? Tenho, porque aqui, na verdade, tem 0,2 mais o excesso. Então, eu posso dizer que o H+ está em excesso e o OH- é o limitante, ok? E quando eu sei qual é o excesso, qual é o limitante, o que eu faço? A famosa tabelinha. Eu tenho aqui que, inicialmente, eu tinha 0,4 mols de ácido e 0,2 mols de base, ok? Quando eu tenho isso, e eu sei que a base é limitante, eu sei que toda base vai ter que reagir, porque ela é o limitante. Então, na reação, eu perco 0,2 mol de base e eu perco 0,2 mol de ácido, que é a proporção estequiométrica aqui, que a gente viu na reação. Então, no final, eu vou ter 0,2 mols de ácido, só que 0 mols de base. Por isso, pessoal, que não vai ter nada de amarelinho nessa solução final aqui, porque toda a base foi consumida. Todo o composto amarelo foi consumido. O que eu vou ter é só o roxo. E, nesse caso, só 0,2 mol, e não 0,4, como eu tinha anteriormente. Fazendo a continha, 0,2 mols em 100 ml, em 1000 ml em 1 litro, eu vou ter 2 mol por litro. Beleza? Então, a concentração final do composto ácido vai ser 2 mol por litro. Por que eu falei tudo isso, pessoal? Perdi 20 minutos falando nisso. Porque se você entendeu até aqui, o jeito que a gente faz continhas quando a gente está trabalhando com soluções, mistura de soluções, principalmente esse terceiro caso, você vai entender a próxima coisa que é o assunto da aula, que é a titulação. Por quê, pessoal? A titulação nada mais é do que um método de determinação de uma concentração de amostras conhecidas. O que isso quer dizer? É um método que eu utilizo, por exemplo, eu pego um becker e eu sei que tem ácido lá, mas eu não sei quanto tem. Como eu determino aquilo? Existem diversas formas. Uma delas é a titulação. E ela reside em qual princípio? Reagir essa solução desconhecida com uma solução conhecida, com uma solução que você sabe que reage às duas e que você tem a concentração, perdão, gente, que você tem a concentração conhecida daquela substância. Ou seja, você reage um volume de uma solução com concentração conhecida, e a gente chama isso de titulante, com um certo volume de solução desconhecida, que é aquela que você quer determinar. E a solução desconhecida a gente chama de titulado. Fazendo isso, pela relação estequiométrica, a gente vai conseguir calcular qual é a concentração que a gente tem. E você vai ver como daqui a pouco. Só espera um pouquinho. Beleza, pessoal? Nas titulações, existem diversos tipos dela. E cada uma depende do tipo de reação que acontece. O mais comum, que você sempre vai ver em quase 90% dos exercícios, vai ser a reação ácido-base. Mas você pode ter outras reações, como reação de oxidação, porque se você sabe que um reduz e o outro oxida, você consegue fazer uma titulação. Você pode ter uma reação de precipitação, de complexação e vários outros tipos. O mais importante vai ser ácido-base. E aí, pessoal, restam dois conceitos que são fundamentais na hora de analisar uma titulação, que é o ponto de viragem ou equivalência. Esse ponto é quando a quantidade de titulante é igual ao do titulado. Ou seja, eu vou adicionando base. Vamos supor que é uma reação ácido-base. Eu tenho um ácido nessa mão e base nessa. Eu adiciono base, reage com o ácido e vai embora virando água. Eu pego mais base, adiciono, reage com o ácido, vai embora virando água. Vai ter um ponto que o último íon OH- vai reagir com o último íon H+. Quando eu fazer isso, não vai ter H+ para eu reagir. Nesse ponto, quando tudo que eu adicionei de base reagiu com tudo que eu adicionei de ácido, a gente chama de ponto de equivalência ou ponto de viragem, beleza? Nesse ponto quer dizer que todo titulado, todo ácido, todo que você estava querendo determinar foi consumido. Como eu vejo esse ponto experimentalmente? E a gente faz uso de um indicador. O indicador é utilizado justamente para isso, para indicar para o operador que está fazendo a titulação, quando que ele atingiu o ponto de viragem. Beleza? Em geral, pessoal, tá bem no finalzinho aqui, porque para caber tudo no slide eu tive que fazer assim. Em geral, pessoal, a gente usa a fenolftaleína para indicar qual que é como indicador em soluções ácido-base. Por quê? Porque em meio ácido ela se comporta como incolor,
E em meio básico ela se comporta como rosa, beleza? Ou vermelho, depende muito de quanto você colocou. Mas esse é o comportamento que você espera de um indicador. Que numa determinada situação ele tenha uma cor e na outra, quando ele passar do ponto de viragem, ele se comporte de outra maneira. Beleza? Beleza? Vamos lá então. A ativação, o que acontece na prática? Na prática você vai ter isso aqui. Você vai ter uma bureta e nela você vai colocar o titulante. Nesse exemplo prático que a gente está fazendo aqui na cabeça do computador, obviamente, que não dá para mostrar, a gente está usando um NaOH 1 mol por litro. Beleza? A bureta, pessoal, ela serve para medir o volume. Ela é importante por isso, porque ela proporciona a medição do volume. Ela é graduada, ou seja, ela tem uma graduação. Graduação, gente, é aquilo que vocês todos que estão vendo a aula vão fazer no ano que vem lá na Federal. Beleza? Obviamente é isso que quer dizer graduação, mas também tem outro significado que quer dizer que quando a gente fala que uma vidraria é graduada, quer dizer que ela tem marcação de volume, ok? Na bureta é isso, você coloca o titulante, e esse titulante a gente está falando que é 1 mol por litro. No Erlen, pessoal, essa vidraria chama Erlenmeyer. No Erlenmeyer a gente coloca o titulado. Geralmente a gente pega uma quantidade de amostra, a gente vai pegar, nesse caso, uma amostra ácida com concentração desconhecida. Porque sempre que você vai fazendo uma titulação, uma das concentrações vai ser desconhecida, ok? E a gente adiciona também, por último, o indicador. E 3 gotinhas só, pessoal. Por quê? Para o indicador não alterar, não acrescentar muito erro na titulação. Eu posso falar depois, na próxima aula, porque a gente está um pouco apertado de tempo, justamente o porquê disso. Mas guardem essa informação, sempre o indicador é 1, 2, 3 gotas, ok? Na prática, a gente faz o quê? A gente tinha no início a titulação, a bureta e o Erlen, ok? E aí a gente vai adicionando, até tá viradinho aqui. A gente vai adicionando gota por gota. A gente pega uma gota, vai adicionando, pega outra gota, vai adicionando gota a gota. Quando a gente chega no ponto de equivalência, o que acontece? A solução muda de cor. Ou seja, a fenolftalina indica para mim que eu cheguei no ponto de equivalência. Beleza? E ela fica nessa corzinha aqui, bem um rosinha bem pálido. Ok? Nesse ponto eu paro de adicionar titulante e observo só a variação de volume, porque aqui tinha um volume inicial, aqui tinha um volume final, beleza? Se eu adicionar só uma gotinha nisso aqui, o que vai acontecer? Uma decepção tremenda. Por quê? Perceba que o volume quase não mudou, eu adicionei uma gotinha. Se eu adicionar uma gotinha nessa solução aqui, ela vai virar essa desgraça aqui, que é uma solução muito colorida. Quando a solução acontece assim, quer dizer que na prática eu perdi o ponto de equivalência. Se você tem uma solução assim no final, você perdeu realmente o ponto de equivalência, pessoal. Porque isso aqui já não indica mais pra gente qual é exatamente a quantidade de soluto isso aqui indica pra gente que nem todo o titulante que eu adicionei foi para usar a base. Tem titulante em excesso ali, beleza? Isso aqui era o que era para dar. Quem for fazer curso que está na área de engenharia, na área de farmácia, essas paradas assim, vai ter química geral, vai lá, sei lá onde é que é, espero encontrar vocês ano que vem. E em geral vocês vão fazer esse experimento, vai ser bem legal. Mas vocês vão lembrar disso. Quando você tem isso aqui, é que deu boa. Quando você tem isso aqui, é que deu uma desgraça. Aí você tem que errar e tentar de novo, beleza? Porque é realmente o que você vai fazer, porque isso aqui não tem significado nenhum. Mas vamos supor que você chegou no ponto de equivalência. No ponto de equivalência, pessoal, você vai ter que comparar com o início. Por quê? Porque a titulação acabou. Quando o indicador mostra para você que você atingiu o ponto de equivalência, você para de fazer a titulação, beleza? E a partir daqui você tem que começar a tirar as informações que você precisa para o cálculo. A primeira informação é a consideração do titulante, que você já sabia, porque foi a solução que você fez para seu titulante, beleza? Que nesse caso vai ser a solução básica de 1 mol por litro. Você precisa saber também quanto volume de dissolução você adicionou. Lembra, você está misturando uma solução na outra, então o volume que você está adicionando é fundamental. Esse volume, pessoal, que você está adicionando é o volume da base. E como você olha isso? Você pega o volume inicial que você tinha, que é 50 ml, e subtrai o volume final. Por quê? Você tinha 50, você agora só tem 30. Para onde foi esses 20 que é a diferença? Foi para a titulação, foi para o Erlen, beleza?
Então, a diferença é o que você adicionou efetivamente ao titulado, ok? Então, o volume que você adicionou de NaOH+, é 20 ml, beleza? E aí, pessoal, fica fácil. Sabendo as informações para o cálculo, que é fundamental, e na aula que vem eu vou mostrar como pensa isso em uma sequência lógica para fazer os exercícios. Eu sei que na aula anterior eu acabei vendo o vídeo depois, e por algum motivo burro, que é da minha parte, muito burro, eu sem querer devo ter batido o fone no fone de ouvido e tirado o desconectado o fone do computador. E aí, no exercício que eu mais queria mostrar para vocês, que é aquele último exercício da aula de exercício de quarta-feira, ficou com um áudio muito, muito, muito baixo. E ficou um lixo para ouvir. Espero que eu não tenha feito isso agora, né? Enfim, ficou um lixo para ouvir. E aí, pode ter prejudicado um pouco. Então, na aula que vem, a gente trabalha mais com essa sequência lógica. Enfim, a gente, pessoal, precisa, para fazer os cálculos de titulação, precisa das informações para o cálculo, beleza? O mais essencial delas: concentração do titulante e volume que você adicionou do titulante, a estequiometria e o volume da amostra. Por quê? O primeiro passo é descobrir o número de mols de NaOH que reagiu. Porque isso é fundamental. Porque você precisa saber o quanto do que você adicionou reagiu. Como a gente faz isso? Concentração normal. Você tinha uma concentração NaOH, que é o número de mols de NaOH sobre o volume de NaOH, da solução de NaOH. Rearranjando essa fórmula, você sabe que o N é igual à concentração vezes o volume. Como você tem a concentração e tem o volume, você acha o N. 1 mol por litro, que é a concentração, vezes o volume que você usou, 20 ml, dá 0,02 mol por litro. Beleza? E você usou essas duas informações para conseguir chegar nessa solução. O segundo passo, pessoal, é correlacionar com o N do ácido. E é aqui que reside a maior parte dos erros, é aqui que é muito importante que vocês prestem atenção. Para correlacionar isso, pessoal, vocês precisam pensar numa coisa, na estequiometria. Como você atingiu o ponto de equivalência, sempre lembrando, ponto de equivalência na titulação é fundamental, porque ele diz que tudo que você adicionou foi consumido por tudo que tinha na solução do titulado, ok? E é consumido em que proporção? Na proporção estequiométrica. A estequiometria de uma reação ácido-base é H+, mais o H-, dando H2O. Se tudo que você adicionou de OH- foi consumido por H+, a partir do N de NaOH, que é o N de OH-, você consegue descobrir o N do ácido por uma relação estequiométrica simples, 1 para 1. Então, tudo que você tinha, a quantidade de matéria que você tinha de base, vai ser a mesma quantidade de matéria que você tinha que ter no Erlen de ácido, ok? Que vai ser 0,2 mol. Estequiometria, de novo, sendo fundamental, ok? O terceiro e último passo, pessoal, aí fica simples, é calcular a concentração da amostra. A concentração de ácido, pessoal, vai ser N de ácido sobre o volume da amostra. Isso é muito importante. A amostra, pessoal. Não importa o volume da solução que tinha no Erlen. Aquele ácido que tinha ali veio da amostra. Então, o volume 10 ml que você pegou da amostra, não importa o volume final que você adicionou, você pode ter feito o que for. Essa quantidade de matéria de ácido veio da amostra. Então, você tem que se relacionar, como você quer a concentração da amostra, você tem que relacionar com o volume da amostra, beleza? Da amostra, fundamental. A concentração de ácido vai ser o N de ácido que tinha sobre o volume da amostra. Fazendo essa continha, você vai ter que a sua concentração de ácido é 2 mol por litro. Belezinha? Fica simples entender isso. Assim que acaba os cálculos de titulação. Esse é um exemplo, pessoal, bem rápido, só para vocês entenderem a ideia do que tem que fazer, ok? E também entenderem principalmente a parte prática, porque imaginando a parte prática, você consegue fazer os exercícios. Na aula de exercício que vem, a gente vai trabalhar em cima, fazer uns 2 ou 3 exercícios só de titulação, que é o mais importante, para vocês pegarem bem a sequência da lógica do que tem que fazer. E, de novo, pessoal, eu trouxe aqui conteúdo extra, por isso que a gente está passando 4, 5 minutos do tempo, só para vocês realmente terem mais um pouco de bagagem, para se vocês não depararem com alguns exercícios de mistura de soluções que não reagem, por exemplo, vocês não fiquem um pouco apavorados, ok? Até a próxima aula, pessoal. É isso por hoje. E a gente se vê amanhã para a aula de exercícios. Muito obrigado aí, pessoal.